Olá, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital. Estamos de volta aqui com mais uma edição da coluna Café com Você, na página 9, como vocês estão acostumados. E essa coluna simples, mas inovadora, há mais de um ano aqui no nosso jornal, fruto da parceria do Jornal de Nova Friburgo Digital com o Hotel Fabris, na pessoa da sua empresária, diretora proprietária Ana Paula Blaut, a quem eu agradeço mais uma vez a ela, a toda a equipe, pelo carinho que nos recebe aqui no Hotel Fabris. E a gente tem tido a felicidade, a honra de receber muitos convidados bacanas, legais, né, que a gente conhece ou passa a conhecer um pouquinho mais, passa a admirar e tudo. E hoje eu estou tendo a satisfação de receber, de antemão já agradeço pela disponibilidade, um jovem friburguense que vocês vão conhecer, tenho certeza vão admirar mais ainda também, pela suas múltiplas atividades, que vai falar aqui com a gente depois. Vocês vão conhecer que é ele, friburguense, um garoto jovem, né? O Caio Cabral. Então, Caio, antes de mais nada, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu queria que você já se apresentasse. Acho que você nem vai poder falar do seu currículo todo, vai falar um pouco aí, afinal de contas, quem é o Caio Cabral, que está com a gente hoje aqui na coluna Café com Você, nosso talk show. Eu gostaria de agradecer também, é uma honra para mim estar aqui, ter arranjado um tempinho, né, nessa agenda tão corrida. Com certeza. Meu nome é Caio Cabral, tenho 20 anos, vou completar 21 anos em outubro desse ano. Eu sou gestor público, sou fotógrafo e atuo em algumas ONGs e alguns institutos, tanto aqui quanto no Rio. É verdade. E aí você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse por parte, né, para a gente poder, a gente vai ter um tempinho ainda. Vamos começar com a sua parte de gestão pública. Você tão novinho ainda assim, né, ainda vai fazer 21 anos, né? Isso. E o que que você tem feito propriamente? Qual tem sido as suas atividades nesse segmento? Então, eu sou graduando em gestão pública pela UFRJ, é uma graduação que eu iniciei em 2023. A gente já teve bastante, eu já tive bastante atuação dentro dessa pasta. No ano passado eu tive a honra de participar do G20. Viajei mais de 20 países, buscando políticas públicas de sucesso fora do Brasil, a fim de implementar, principalmente no estado do Rio e na cidade do Rio de Janeiro. Então é uma pasta que eu gosto muito de trabalhar, de lidar com a população, de lidar com o órgão público. A atuação mais recente que eu venho atuando, na verdade, é um programa chamado Lidera Rio. Esse programa começou no mês de maio de 2025 e ele abarca as três esferas do poder público, que vem a ser a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal. A esfera municipal, quem está coordenando esse projeto no Rio de Janeiro é o vereador Flávio Vale, o vereador da Câmara Municipal. O primeiro mandato dele também, ele tem 25 anos, é importante destacar esse protagonismo da Juventude, juventude. é É verdade. um, é um programa voltado para jovens, tá? É importante ressaltar isso. Ele trabalha com a qualificação, com a formação de jovens de 18 a 30 anos. Então, a primeira parte é a esfera municipal, a gente vai conhecer toda a esfera municipal por dentro. A segunda parte, quem vai liderar é o deputado Luiz Paulo, deputado estadual, Aí já vai ter já é com experiência. uma experiência bem grande na esfera da Alerj. E Uhum. na terceira esfera, quem vai atuar é o deputado Pedro Paulo, também que já tem uma experiência, já foi Pô, secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, já foi deputado mais de uma vez, então a gente já tem uma experiência bem grande. Essa terceira e última parte vai ser destinada a Brasília, o Congresso, a gente conhecer o Congresso, o Senado e tudo mais. Então é uma parte que eu gosto muito de atuar, e é uma parte que eu acho que a gestão pública está carente de jovens com formação adequada para enfrentar os quadros que o Brasil precisa. Eu acho que esse é um dos principais pontos que o programa Lidera Rio vem tocando e que eu, atuante dentro da gestão pública, não só no Rio de Janeiro, mas também aqui em Friburgo, tento trazer a continuidade, perdão, de do segmento político. O segmento político vai ficando velho, assim como todos os sim. segmentos, e a gente precisa de renovação dentro das áreas. Só que o que eu sempre falo isso, a gente busca renovação com qualidade, com pessoas capacitadas para assumir determinadas funções. Eu acho que esse é um dos principais objetivos desse programa. Verdade, maravilha, Caio. Mas como é que se deu propriamente essa sua, vamos dizer, esse seu ingresso nessa área lá do Rio? Você contou com algum apoio daqui? Você mesmo, dentro do seu curso lá, já foi abrindo essas portas? Como é que você descobriu esses novos caminhos? Então, quando eu ingressei na faculdade, eu já busquei, eu sempre tive essa coisa muito. Aqui em Friburgo já liderava alguns projetos.
eu fiz parte no colégio que eu estudei da simulação da ONU, que já é Isso que eu queria saber, qual colégio você eu estudou? estudei aqui no Colégio Nossa Senhora das Dores, onde eu me formei. E lá Maravilha. eu já fiz parte, eu já fazia parte de algumas simulações, entre elas a simulação das Nações Unidas, que vem a ser que dá esse protagonismo de relações internacionais, protagonismo de órgão público. Então eu já tinha essa noção de conhecimento básico aqui em Friburgo, sempre lidei com política desde criança, sempre gostei muito. E quando eu ingresso na Faculdade de Gestão Pública na UFRJ no ano de 2023, eu assumi algumas monitorias de disciplinas dentro da faculdade e hoje em dia eu sou presidente de grêmio estudantil da minha área de gestão pública lá. E ano passado, esse ingresso, como eu participei do G20, esse ingresso foi de uma indicação de uma professora que viria se aposentar à época, e eu consegui entrar para fazer estágio no governo do estado do Rio, no Palácio Que Guanabara, bacana. no segmento de setor de cultura. Depois eu passei em setor de cultura, passei em setor de economia e parei na economia. Eu busco muito atuar, eu sou muito atuante na área de cultura, tanto em paralelo com o segundo segmento que a gente vai tratar, que é a fotografia, Uhum. e no segmento de economia, que é uma parte que me atrai muito. Então, assim, são dois segmentos que eu busco muito, são muito relevantes, e é um dos segmentos que eu busquei a trabalhar na esfera do G20, que ocorreu em novembro de 2024 no MAN, na cidade do Rio de Janeiro. Esse ano, no ano de 2025, é importante ressaltar que o Rio de Janeiro, no mês de julho, vai fazer parte da reunião dos BRICS, que vem a ser o Brasil, Rússia, China, África do Sul e a Índia, que vem a ser um bloco econômico também de muita importância para a esfera mundial. Então, é importante a gente deixar esse registro aqui, porque é o Brasil no foco mundial, sobretudo a cidade do Rio de Janeiro, que é aqui perto, né? É o estado do Rio, Uhum. sobretudo, dentro da esfera política e econômica mundial. E eu acho que os jovens, a gente está tendo muita liderança de jovens nesse meio. Jovens situados no setor climático, a gente vai ter a COP também no Brasil, em Belém, esse ano. Então a gente tem os jovens ingressando na COP, a gente tem os jovens ingressando em ONGs do Rio, que começam a encabeçar esse gosto pela administração pública. Então eu acho que isso vem a ser alguns dos desenvolvimentos que vem ocorrido ao longo do ano de 2025 de fundamental importância. Olha, Caio, realmente você fala isso e é muito importante porque a gente, por outro lado, costuma ouvir às vezes né, na mídia, nas pessoas e muitas famílias e muitos segmentos que os jovens hoje estão naquela nem, né? Nem trabalha, nem Exatamente. estuda, nem faz nada. Então, quando a gente vê um jovem como você, não só é um orgulho para a cidade, para a sua família e tudo, mas também um exemplo né, de que a juventude, que é o futuro, e que está aí e que se tiver essa oportunidade e tiver automaticamente, como ele também tem essa visão, esse interesse, essa integração, os caminhos né, podem se abrir e vão se abrir cada vez mais. Né? Exatamente. Essa classificação que você falou de nem estuda, nem trabalha, é uma classificação que é adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa é uma triste estatística, só que ela vem em crescimento nos últimos anos. Se você for observar os dados dos últimos 10 anos, isso é uma coisa em constante elevação. Então, eu acho que a gente tem sim de fazer políticas públicas voltadas para os jovens ingressarem no mercado de trabalho, não só na gestão pública, mas a gente tem várias esferas que os jovens podem vir a ingressar aí. Então, acho que isso é de fundamental importância para a gente poder começar a inserir os jovens dentro, não só do mercado de trabalho, mas dentro da sociedade. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Caio, muito bom papo, muito bom a gente conhecer, saber de tudo isso. Nós vamos chegar aqui agora ao final do nosso primeiro bloco, que vai dar uma paradinha para o café, e daqui a pouquinho a gente volta na segunda parte da coluna Café com você do nosso talk show. Amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, estamos de volta aqui no segundo bloco né, da nossa coluna Café com você nessa edição, nosso talk show.
tendo a satisfação, a grande alegria de receber um jovem exemplo, né, para a juventude, para todos nós, de determinação, de estudo, de progresso, de talento, de visão, que é o Caio Cabral, que já falou um pouco, vocês puderam conhecer um pouco mais da grandeza desse garoto que imagina ainda novinho onde vai chegar ainda, né? Mas, Caio, além desse lado aí de gestão pública que você falou, dos seus estudos, você tem um lado também muito legal que é a fotografia, Isso. que tem te levado aí para lugares muito importantes e até surpreendentes. Eu queria que você fizesse esse balanço quem é também do Caio Cabral, fotógrafo. Então, eu comecei nessa parte de fotografia em 2022, quando eu fiz um curso de fotografia na cidade de Rio de Janeiro. Em 2023 eu começo a trabalhar melhor, tive mais tempo, eu ingresso na faculdade no Rio do Rio, porque até 2022 eu estava morando lá no Friburgo. Ah, sim. Então eu começo a trabalhar um pouco mais a fotografia. E uma dessas viagens, quando você tem no bloco anterior que eu participei do G15, a gente fez algumas viagens para fora. E uma dessas viagens eu conheci a presidente do Museu do Louvre, Do Louvre, em Paris, na França. Eu apresentei meu projeto, ela se encantou, foi uma coisa muito bacana. E só que ela me indicou e a gente passa por uma banca de jurados de vários países, de vários continentes, para Uhum. poder ser aprovada a fotografia. E eu tive uma surpresa muito grata que em junho do ano passado, em junho de 24, eu fui o único latino-americano a ser aprovado com nota máxima para poder entrar Vocês entenderam, no né? carrossel do Louvre. O único latino-americano estudante a ser aprovado para entrar no Museu do Louvre, Paris, França. Essa exposição ficou até final do ano passado no Carrossel do Louvre, em Paris. E ela, além dessa grata surpresa que eu tive, ela foi premiada, em primeiro lugar, com uma fotografia do Cristo Redentor, em primeiro lugar no Carrossel do Louvre, e Nova Friburgo, após o Nova Friburgo Country Club, tive a grata surpresa de ser segundo lugar no Carrossel do Louvre. E eu tive a informação de que essa é uma das poucas fotos do Nova Friburgo premiadas em âmbitos Ah, internacionais. acredito. Então foi uma grata surpresa. A gente teve até uma reunião com o Campo Clube para poder discutir isso. É bem provável que essa foto depois vá para a sede do clube. E foi muito gratificante para mim. Além do Carrossel do Louvre, surgiu também a oportunidade de fazer a exposição em Florença, na Itália, onde eu tive a oportunidade, né? E fiquei muito feliz de ser agraciado com o prêmio E da essa Hércules. viagem foi esses dias atrás, não foi? Você chegou recentemente? Eu fui agraciado com o Hércules Florença. E há pouco tempo atrás também, esse é um dos maiores projetos que tem para surgir, que foi eu ter ido assistir a escolha do Papa em Roma. E a partir dessa escolha, eu sempre trabalho muito com projetos, gosto muito de lidar com projetos, sempre estou buscando coisa nova. Eu resolvi eu descobri ao longo dessa uma semana em Roma, eu descobri que Roma tem mais de 700 igrejas. E eu resolvi reunir, eu tenho um sonho há muito tempo de fazer um livro. E eu resolvi reunir um livro sobre fé e arquitetura. Eu já tenho o título desse livro, já está pronto. O nome do livro vai ser Fé e Arquitetura, o encontro entre o belo e o sagrado. E ele vai se tratar de um livro bilíngue, ele vai ser em português e em italiano. Eu tive a honra de, junto com isso, eu estava num hotel em Roma, quando a Caterine Beltrão, diretora do Instituto de Blanc, também daqui de Friburgo, ela me mandou um microconto, que é uma espécie de um conto pequeno, rápido e impactante. Com isso, eu tive a ideia de, junto com as fotografias, selecionar 4 autoras friburguenses, microcontistas, para poder escrever em cada fotografia um microconto. E todas as 4 autoras aceitaram. Então vai ser um livro de fotografia, com 35 fotografias reunidas, mais um livro de microcontos com pessoas daqui de Friburgo. Que Então maravilha. vai E ser você tem a previsão? a gente já tem a previsão de lançamento, vai ser em março de 2026, em março do ano que vem. E ele vai ser lançado primeiramente em Roma, na Itália, vai ser lançado no Rio de Janeiro e lançado em Nova Friburgo. Então vai ser uma grande oportunidade e o maior projeto da minha vida até então, da população friburguense, das demais pessoas, acompanhar a elaboração de um grande projeto, que é a construção de um livro. E eu deixo até um apelo aqui para o pessoal, porque a gente está precisando de patrocínio para o livro, e como é um livro de pessoas friburguenses, que vai ter, em sua maioria não, todos os envolvidos vão ser de Nova Friburgo, eu sou o autor, Caterine, os microcontistas são de Friburgo. A gente está fazendo esse apelo até para os empresários que quiserem patrocinar, entrar em contato. É um projeto sensacional
E é um projeto mais do que regional, é um projeto internacional. Pô, internacional. Então, ele vai perpassar alguns países na Europa. Eu viajo dia 28 de fevereiro para poder lançar esse livro na Europa. Vou ficar cerca de 16 dias na Europa para poder fazer o lançamento. Depois eu venho da segunda quinzena de março de 2026 para lançá-lo no Rio e aqui em Friburgo. Ou seja, vai ter uma abrangência, um alcance de público muito grande. Então, é um grande projeto que eu convido as pessoas a conhecer. E tenho certeza também, pelo que eu percebo assim, algo inédito nessa natureza, né? Sim, aqui em Friburgo provavelmente é capaz de ser algo. Capaz não, vai ser algo inédito. Da maneira que a gente pensou, da maneira que a gente vai lançar, vai ser uma coisa muito bacana. A gente está pretendendo fazer esse lançamento aqui em Friburgo até com música. A gente está pensando, de repente, possivelmente em fazer uma orquestra com a Euterpe, friburguense, na noite de lançamento. Então, a gente está pretendendo um lançamento bem bacana, vai com a merecer. estrutura que o projeto merece, sobre isso. Com certeza, com certeza. Puxa vida, muito bom saber aquilo que eu estou te falando, que eu falei com todos vocês aqui, vocês, né, se surpreenderam, quem não conhecia o Caio, quem conhece já sabe que é disso para mais, né? Mas a gente tem acompanhado no jornal mesmo, né? Sempre aí, muito amigo você da Marli, a Caterine, sempre lá, outra pessoa maravilhosa aí dessa área de cultura aqui, que se Deus quiser em breve vai estar com a gente aqui também, falar um pouquinho do seu trabalho, e esse trabalho maravilhoso aqui que o Caio tem desenvolvido, né? Pela capacidade dele, pelas oportunidades, mas principalmente pela visão e pela determinação de correr atrás dessas grandes realizações. Caio, a gente vai fazer mais uma paradinha aqui agora, daqui a pouquinho a gente retorna para o nosso terceiro e último bloco, para a gente fechar esse papo aqui maravilhoso com o Caio Cabral, hoje na coluna Café com Você, nosso talk show. Daqui a pouco a gente vai... Muito bem, estamos de volta aqui, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital. Terceira e última parte hoje da coluna Café com Você, do nosso talk show, tendo uma grande satisfação, né? Surpreendendo a muita gente, né, que conhece, que já admira o Caio, mas saber um pouco de todos esses seus trabalhos, os seus projetos, o seu desenvolvimento, a sua visão, né? Surpreende, tenho certeza, até aqueles que já conhecem, porque ele está falando algumas novidades aqui, quase que em primeira mão, já essa do livro, então, né? Sim. Muito interessante. Caio, eu queria que você falasse um pouquinho mais ainda sobre essa sua atividade, antes da gente concluir, né? E a perspectiva, você está fazendo tudo isso, né? Contando com os apoios que podem surgir, e você, pelo que eu vejo, bem 220, né? Acho que é 440 mais, ligado. Então, o que mais, além de tudo isso, ou acoplado a tudo isso, você tem procurado fazer, projetar e desenvolver? Então, além da gestão pública, eu trabalho muito com essa parte cultural, até com a fotografia, mas com a parte voltada para a cultura e fortalecimento cultural, principalmente no Nova Friburgo. Eu esqueci de falar, mas eu acho importante ressaltar que no último bloco a gente falou sobre o projeto que é a arquitetura que venceu o livro. É importante ressaltar que o Instituto Edith Blanc, que é um instituto cultural voltado para a arte, que apesar de resgatar a obra da pintora francesa Edith Blanc, mas é um instituto com sede em Friburgo, que valoriza a cultura friburguense. Então eu acho que isso é uma das coisas que tem. Tem a Caterine Beltrão como presidente e eu como gestor de projetos e vice-presidente 3 do instituto. Só que eu acho isso importante de ressaltar porque são poucos institutos e pouca valorização da cultura que a gente tem aqui em Friburgo. Então eu sempre busco essa valorização, essa promoção da cultura friburguense. Apesar de eu morar no Rio, mas eu busco, claro, a promoção da cultura do Rio, mas também a cultura de Nova Friburgo, onde estão as minhas origens. Então eu acho muito importante, até nesse âmbito do livro, volto a repetir, a gente conversar, dialogar com os empresários, porque eu acho que o Friburgo carece muito dessa parte cultural, dessa parte de apoio. E não só para mim, eu acho que a gente tem que apoiar pequenas iniciativas culturais, não só as grandes, mas pequenas e médias iniciativas culturais. Quantos nomes relevantes da cultura friburguense que estão surgindo aí, que vão vir a surgir,
que a gente tem talentos potenciais aqui de Nova Friburgo. Então, eu acho muito importante os empresários, a grande massa desse grupo, trabalhar em prol da cultura friburguense. E eu digo isso com o quê? De repente, os empresários não podem bancar com alto valor, mas de pouco em pouco a gente consegue Com chegar lá. certeza. Então, a gente reunir 10 empresários que a gente possa conseguir, claro que um empresário bancar tudo seria muito legal, mas a gente conseguir reunir o de grão, o famoso de grão, grão, galinha de papo. Então, eu Verdade. acho que a gente conseguir, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue fortalecer e a gente consegue divulgar a marca de vocês também num projeto de cunho nacional e internacional. Então, eu Internacional. acho muito importante deixar esse recado aqui. E é um tipo de projeto que a gente não está vendo toda hora aí algo Exatamente. semelhante, pelo contrário. Né? Exatamente. E, além disso tudo, além do mais, é um projeto de pessoas de Friburgo. Caterine, apesar de ter nascido na França, mas reside em Friburgo há mais de 20 anos. Eu sou nascido e criado em Friburgo. Então, são pessoas que trabalham em prol da cultura friburguense. Então, eu acho muito importante essa valorização, sobretudo, da cultura friburguense. Eu busco trabalhar muito para isso. A minha área de gestão pública, eu trabalho muito com cultura e economia. Eu busco trabalhar muito nessa parte cultural, até por eu ser fotógrafo, então eu puxo essa parte, fala um pouco mais alto, eu puxo isso para mim, e por conta do Instituto, né, que eu sou gestor de novos projetos, então a gente sempre busca essa área da cultura. É importante falar também que aqui em Friburgo eu sou membro do Conselho de Jovens Empresários, da Cianf. Sim, eu citar isso, foi onde que eu te conheci Da pela primeira vez lá na exatamente. Cianf. Da qual eu tomei posse no dia 16 de dezembro de 2024. Então, eu atuo nessa parte também aqui de Friburgo. Então, para vocês verem que apesar de eu morar em Friburgo, eu estou sempre buscando alguma ligação e, sobretudo, buscar fazer trabalhos voltados para Friburgo. Apesar de eu não estar aqui sempre, mas eu não abandono a cidade, entendeu? Eu estou lá, estou aqui, mas eu estou sempre buscando projetos de Friburgo, fortalecendo projetos também para o Rio. Eu atuo numa ONG, na comunidade da Rocinha também, da qual eu fundei no ano passado, buscando atender famílias carentes lá. Então, eu faço projetos para o Rio, faço projetos para Friburgo, faço projetos visando o nível internacional. Então, eu acho que eu estou sempre buscando abarcar tudo e a todos. Eu não faço um projeto direcionado só a uma determinada cidade ou um determinado local. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais desse projeto e um projeto inovador aqui em Friburgo. Tanto em Friburgo, eu acho que tanto na região serrana, é um projeto que a gente não, por mais que não seja, que é inovador, mas é um projeto que a gente não consegue, assim, ver toda hora. Eu acho que isso é importante, além da inovação do projeto. E é verdade, isso aí, Caio, é muito interessante a gente poder observar isso, porque você está fazendo, né, todos esses projetos, essas iniciativas que não é tão somente para você, enquanto Exato. pessoa, enquanto CPF, né? Exato. E também para a cidade, você vê que isso daí, algo que não foi feito, né, certamente agora, nos 207 anos, até 207 anos em Nova Friburgo, e você está fazendo pela comunidade, pela cidade. Isso tudo que você falou, o livro, o trabalho vai projetar, como já tem projetado o nome, né, de Nova Friburgo no exterior. E eu acho mais importante, apesar desse livro se concentrar na arquitetura de igrejas barrocas de Roma e do Rio, só que não vai ter de Friburgo, mas volto a repetir, são pessoas de Friburgo. Então, você tem um nome na minha biografia, nascido em Nova Friburgo, começou sua trajetória em Nova Friburgo, as microcontistas são friburguenses, são pessoas, por mais que a Caterina não seja friburguense, mas são pessoas que residem em Nova Friburgo, a gente já consegue projetar o nome de Nova Friburgo para o cenário internacional. Verdade. Então, eu acho que isso são poucas pessoas que fazem aqui, raríssimas, se não uma ou outra, mas são poucas pessoas que fazem isso aqui. Então, é a promoção e a elevação do nome de Nova Friburgo para um cenário muito maior. São pessoas novas conhecendo Nova Friburgo, pessoas novas no cenário nacional e internacional. Então, eu acho que Friburgo cresce e se fortalece muito com esse projeto. Sem dúvida, Caio. E, além de tudo isso, como vocês já perceberam, né? A gente que falou lá atrás, no início, né, da questão do jovem, também, quando há determinação, estudo, capacidade de oportunidade, né? Você vê que existem como Caio, né? Tomara que possam existir muitos outros Caios também aí, para poder estar desenvolvendo esse trabalho legal e deixando esse exemplo, né, de que o jovem também a gente não pode ser crítico, pelo contrário, tem muita gente boa aí que só está dependendo de uma oportunidade, de um apoio, e como no caso dele, mais ainda fácil apoiar, porque já sabe exatamente os rumos, os objetivos e aonde está chegando com todas as suas realizações. Muito legal mesmo, Caio. E com relação aqui agora, antes da gente encerrar,
fala das suas redes sociais aí, o pessoal poder depois te acompanhar um pouquinho mais também, que já tem notícias boas e muito melhores ainda terão em breve, né? O meu Instagram é Caio com K, caiocabral.v, e o meu Facebook é Caio Cabral. Caio com K também, Caio Cabral. Quem quiser pode seguir lá, vai ser um prazer. A gente tem outros projetos lá. É importante ressaltar também, quem quiser entrar em contato comigo no Instagram, de repente tem um projeto bacana, Sim. que queira falar comigo, eu acho que a união faz a força. Com certeza. Então, através dos meus conhecimentos de gestão pública, de cultura lá do Rio, aqui de Friburgo, a gente consegue reunir e chegar nas autoridades, fazer uma coisa bacana, tá? Então, os jovens ou pessoas de qualquer idade, mas sobretudo os jovens, que quiserem entrar em contato comigo, através do meu Instagram, a gente pode, se tiver um projeto, ou quiser elaborar um projeto juntos, quiser fazer parte da cultura, quiser estar ativo, eu acho que é super válido, vai ser um prazer receber vocês Muito lá. legal mesmo. Vocês viram aí que capacidade, boa vontade e, como você costuma dizer, as pessoas ocupadas, como o Caio, que sempre arruma tempo para fazer mais alguma coisa, né? E é justamente por isso que eu quero também te agradecer de modo muito especial, Caio, que a gente já está uns 2 meses, né, para a gente vir aqui, Exatamente. porque você, com essa questão, vocês observar, né? O cara, olha só, está aqui em Friburgo, onde tem os familiares, mora e estuda no Rio, está constantemente viajando no exterior, fora outras partes do Brasil, e assim, ainda assim conseguiu arrumar um tempinho para nos dar esse prazer de vir aqui e tenho certeza enriquecer cada vez mais, não só a coluna, mas o rol de convidados que a gente tem trazido aqui. Então, Caio, eu quero te agradecer mais uma vez, te desejar contínuo sucesso, mais felicidades Obrigado. aí nos seus projetos, realizações, e através de você, através do Arquiteria de Beltrão, a Marli Pidel, enfim, todo o jornal está totalmente à disposição. Quando se tiver notícias boas, legais, seja aqui na coluna do próprio jornal, a gente está à disposição, tá bom, cara? Eu agradeço imensamente o convite também, a todos também, e é um prazer imenso estar aqui, como eu já disse no início. Tá bom, muito obrigado. Caio Cabral participou hoje da edição aqui da coluna Café com Você, nosso talk show. Muito obrigado a todos pela atenção. Como eu sempre costumo dizer, né, no finalzinho lá, a gente está vendo uma pequena descrição do Caio, no finalzinho tem aqui na página 9, bem didaticamente aqui, né, aquele botãozinho vermelho com o dedinho amarelo. Clique aqui para assistir a participação da íntegra do nosso querido Caio Cabral, que eu agradeço mais uma vez, como agradeço a atenção de todos, ao Hotel Fábio, enfim, todos os leitores e amigos, e até a nossa próxima edição da coluna Café com Você, nosso talk show.